Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar início hoje à videoaula 6 do nosso Seminário Teológico Palavra de Vida, o módulo 4. Nós estamos falando sobre Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo. Hoje nós vamos considerar uma matéria que eu estou incluindo naquele programa que foi apresentado na primeira aula. E eu gostaria de dar um destaque aqui hoje sobre os evangelhos, como os evangelhos apresentam Jesus Cristo. Nós vamos falar aqui a respeito dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A matéria está na descrição do vídeo. Se você estiver no celular, você consegue abrir a descrição e você acompanha o vídeo e a leitura. Sempre que for possível, é interessante você acompanhar o vídeo com a leitura. Mas eu sei que muitas vezes não é possível, então a gente apenas fica ouvindo mesmo o vídeo e a gente é abençoado do mesmo jeito, mas você também tem a opção de depois fazer a cópia dessa matéria e colar naquela apostila do Word lá que você está montando com a matéria do nosso seminário. Amém? Essa matéria de hoje, ela poderia também ser trabalhada e vai ser trabalhada quando nós estivermos estudando bibliologia. Por quê? Porque nós vamos falar sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando nós estivermos estudando sobre a estrutura do Novo Testamento, fatalmente nós vamos falar sobre os 4 evangelhos. Mas é pertinente nós abordarmos aqui também esse assunto, porque Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam Jesus Cristo sobre focos diferentes. E é interessante nós sabermos esses 4 focos pelos quais esses 4 evangelistas apresentam o Senhor Jesus. E com isso eu julgo que faz parte também da cristologia. Então, aqui na cristologia nós vamos ter uma palhinha a respeito da bibliologia. Os 4 evangelhos do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Esse termo vem do grego sinópticos. Sin, que significa junto, a mesma. E ópticos, que vem de óptica, significa visão. Então, sinóptico significa que tem a mesma visão, que tem a visão junta, tem o mesmo olhar. Então, sinóptico significa o mesmo olhar. Essa etimologia da palavra está na descrição do vídeo. Se você quiser depois, ela estará bem explicadinho lá para você. Então, sinóptico vem da palavra grega, da junção de 2 palavras, sin e ópticos. Ópticos, de óptica, de visão. Então, sin é o mesmo, é junto. E óptico é olhar. Então, o mesmo olhar, o olhar junto, a mesma visão. Organizando o entendimento, os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, possuem o mesmo ponto de vista, porque são semelhantes. Aí a gente fala que os evangelhos sinópticos são evangelhos semelhantes, porque eles têm a mesma visão, o mesmo ponto de vista. Em muitos momentos, eles registram as mesmas passagens na mesma sequência, havendo um paralelismo entre eles. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, em alguns casos, um evangelho traz um detalhe que o outro evangelho não traz. E é como se eles se completassem. Por exemplo, se você for pregar lá quando Jesus estava preso, ele estava sendo preso, aí você pega aquela passagem que alguém que estava com Jesus pegou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Outra passagem diz que esse servo se chamava Malco
Outra passagem diz que quem arrancou a espada foi Pedro, e Jesus falou para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque aquele que vive pela espada morrerá. Tem um dos evangelhos que diz que Jesus pegou aquela orelha daquele servo e colocou a orelha no lugar. Então você precisa procurar essa passagem nos evangelhos e você vai juntando as informações deles para que você possa, se você for pregar sobre esse assunto, para que você faça isso. Para que você busque nos evangelhos sinópticos essas informações, que muitas vezes um complementa o outro. Igual a passagem da mulher enferma, por exemplo. Tem uma passagem, não me lembro aqui agora se é Marcos ou Mateus, mas tem uma passagem que ela é muito mais desenvolvida do que a outra. A cura da mulher enferma, da mulher que tocou nas vestes de Jesus. Então é importante você ler. Aí eu vou pregar sobre o cego de Jericó. Então você procura as passagens que falam sobre o cego de Jericó em cada um dos evangelhos e você enriquece a mensagem buscando os detalhes. O melhor exemplo é isso de Pedro, né, que feriu a orelha do servo Malco. Né? Malco, o outro evangelho fala que ele se chama Malco. Então você não tem todas essas informações no mesmo evangelho. Que Jesus curou a orelha do servo, que o servo chamava Malco, que quem feriu a orelha direita desse servo foi Pedro. Você não tem essas informações todas no mesmo evangelho. Você tem que buscar nos evangelhos essas informações e aí você compõe. Então, quando você for pregar, é interessante você ficar atento a isso. Rastreia lá em Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinópticos, a respeito desse assunto que você quer pregar. Com certeza você vai encontrar algum complemento quando você confrontar essas passagens. Mas tem passagens na Bíblia que somente um dos evangelistas sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, somente um deles é que registra. Por exemplo, a história de Zaqueu. Só Lucas que fala sobre Zaqueu. Os autores dos evangelhos, Mateus e João, foram apóstolos do Senhor Jesus. Marcos e Lucas foram homens apostólicos, mas não foram apóstolos do Senhor Jesus. Mateus foi um coletor de impostos que foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Marcos era um seguidor de Pedro. Marcos era mais próximo a Pedro. E foi chamado homem apostólico por causa disso. E Lucas era grego, era médico. Ele escreveu o Evangelho de Lucas ao seu amigo Teófilo, assim como também ele escreveu, endereçado a Teófilo, o livro de Atos dos Apóstolos. Ele era amigo próximo do apóstolo Paulo. João foi um dos discípulos de Jesus. Tudo indica que era o mais jovem dos apóstolos. E tudo indica também que ele era o discípulo amado. Então agora, depois dessa introdução, nós vamos ver como os evangelistas apresentam Jesus. E eu gostaria que você atentasse a essa explicação, porque ela é muito interessante, ela é muito enriquecedora. E no momento que você estiver dando um estudo bíblico, que você estiver pregando, você fazer um comentário desse aqui é interessante, enriquece bem a mensagem. Olha lá, vamos lá. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei e foi escrito aos judeus. Mateus desejava que os judeus reconhecessem Jesus como seu rei. Mas como nós sabemos, Jesus foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, e os seus não o receberam. Os judeus rejeitaram Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Os gentios receberam Jesus. Eu fui encontrado por um povo que não me procurava, não é? Ele está fazendo referência aos gentios.
João capítulo 1, versículo 12, a todos que receberam Jesus, esses foram feitos filhos de Deus. Em Gálatas 3, 26, Paulo diz que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós estamos estudando um pouquinho da doutrina da adoção, que nós fomos feitos filhos adotivos por meio da fé em Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. A doutrina da adoção também é estudada na teologia sistemática. Então, aqui nós já estamos vendo bibliologia, nós já vimos um pouquinho de bibliologia, né? Falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, dos evangelhos, já falamos aqui sobre a doutrina da adoção. Irmãos, os judeus não receberam Jesus. Os gentios que receberam Jesus são os gentios convertidos. Mas nós temos também os judeus convertidos. Os gentios convertidos ao Senhor Jesus, mas os judeus convertidos ao Senhor Jesus formam a igreja de Jesus, dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É quando Jesus disse, então haverá um só pastor, um só rebanho e um só pastor. Não mais judeus, não mais gentios, mas os convertidos judeus e gentios, e haverá um só rebanho e um só pastor. Foi isso que Jesus falou. E esse um só rebanho é a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. E é interessante, irmãos, entendermos o seguinte: esses judeus que se converteram, que aceitaram Jesus como Messias, são os judeus messiânicos que aceitaram Jesus como Messias. Esses judeus, eles é que formam o Israel espiritual de Deus. Irmãos, a igreja não é o Israel espiritual de Deus. A igreja não é o Israel espiritual de Deus. A igreja é a igreja. A igreja é a noiva e o noivo é Jesus. O Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. São os judeus que creram e aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Olha só, nós estamos agora falando a respeito da igreja. Estamos falando um pouquinho sobre eclesiologia, que é o estudo da igreja. Também faz parte da teologia sistemática. Então é importante nós entendermos o que é a igreja. São os judeus convertidos e os gentios convertidos. É o Israel espiritual de Deus e os gentios convertidos. Formam a igreja, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, um só rebanho e um só pastor, como disse Jesus Cristo. O Israel espiritual de Deus não é a igreja. O Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. Amém? Às vezes a gente vê, Deus abençoe o Israel espiritual de Deus, orando pela igreja como se ela fosse Israel espiritual de Deus. Não, a igreja é a igreja. A igreja é a noiva e o noivo é Jesus, né? A igreja são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora, o Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. Amém? Paulo faz referência ao Israel espiritual de Deus, que não é a igreja, são os judeus convertidos. Olha que interessante a respeito do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo e foi escrito aos romanos. Claro que Jesus não poderia ser apresentado como rei para os romanos. Os romanos eram os dominadores. Senão haveria problema, porque naquele tempo somente César, o imperador, era rei. Como é que Marcos poderia apresentar Jesus como rei? Não poderia. Mas Marcos queria falar aos romanos, então ele apresentou Jesus como servo, porque apresentando Jesus como servo, sua mensagem seria aceita pelos romanos. Olha que interessante. É interessante que Marcos faz alguns comentários sobre os costumes dos judeus que não estão no Evangelho de Mateus.
Mas por quê? Porque os judeus conheciam os costumes deles, mas Marcos estava escrevendo para os romanos, e então ele estava explicando aos romanos os costumes dos judeus. Vamos ler aqui algumas referências bíblicas. Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 4. Olha como Marcos está explicando a respeito do costume dos judeus. Por quê? Porque ele estava falando para os romanos não conheciam. Alguns até pudessem conhecer, mas nem todos. Aqueles que estavam em Roma, longe, não conheciam. O texto bíblico diz assim: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos, com bastante cuidado, e antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Então aqui Marcos está explicando os costumes dos judeus para quem? Para os romanos. Ele estava escrevendo para estrangeiro, ele não estava escrevendo para os judeus. Mateus não precisava falar isso, porque ele escreveu para os judeus e os judeus conheciam o costume deles. O Evangelho de Lucas, muito interessante o Evangelho de Lucas, irmãos, presta atenção, foi escrito para os gregos. Lucas era grego, Lucas estava escrevendo para os seus conterrâneos, não é? Os gregos valorizavam muito o homem, a cultura helenística ou helênica, ou a cultura grega, ela tem como característica marcante o antropocentrismo, o homem é o centro, a capacidade racional do homem de entender o mundo, aquela questão das filosofias e o realismo da representação humana, inclusive com a representação de movimentos e até de expressão de dor. A arte grega valorizava a beleza, a simetria, a harmonia, o equilíbrio e o realismo. Nós vemos isso nas estátuas gregas. Eles queriam fazer uma estátua bonita, uma estátua simétrica, harmônica, um rosto perfeito, um rosto bonito, o corpo perfeito, tudo com equilíbrio e realismo. O realismo nas esculturas gregas era demonstrado pela expressão das esculturas, a expressão facial das esculturas, às vezes expressão de dor, às vezes alguma expressão de alegria. Então, os cabelos também, os detalhes dos cabelos, as marcas dos músculos, os músculos apareciam nas esculturas, nas estátuas, né? Tudo isso caracterizava o realismo das esculturas gregas, que valorizavam o homem. Para falar a linguagem dos gregos, o que Lucas fez? Ele apresentou Jesus como o Filho do Homem. Ele não poderia apresentar Jesus como um servo, porque não era o caso. Ele não poderia apresentar Jesus como um rei, porque também não era o caso. Se ele queria falar com os gregos, ele tinha que apresentar Jesus aos gregos de forma que os gregos se interessassem. Então eles falaram então Lucas apresentou Jesus como filho do homem. Por quê? Porque ele escreveu aos gregos e os gregos valorizavam a cultura, o antropocentrismo, né? Valorizavam o homem. A cultura grega valorizava o homem, o raciocínio, o intelecto, né? A filosofia, não é? Que é muito importante, irmãos, a filosofia, é muito interessante estudar filosofia, e filosofia é um conteúdo muito interessante, muito rico, e nos ajuda muito. Paulo ali em Atos capítulo 17, ele debateu com os epicureus, ele debateu com os estoicos. Ele usou referências de poetas gregos para poder falar com os gregos. Por quê? Porque ele conhecia a filosofia. A filosofia ela é interessante, ela é importante para que a gente possa
para que a gente possa também entender, porque Paulo foi uma pessoa que usou muita filosofia, e a gente passa às vezes pelos textos bíblicos e a gente não vê Paulo, a ação filosófica de Paulo, igual esse Atos capítulo 17, quando ele falou assim: olha, o Deus desconhecido de vocês, esse é o Deus que eu prego, porque ele conhecia a filosofia, o modo de pensar dos gregos. Depois eu quero preparar uma aula sobre esse assunto, aqui agora não é o momento. Mas é muito interessante, então, toda essa questão de filosofia, de valorização do homem, de antropocentrismo grego, Lucas conhecia tudo isso, porque ele era grego. E ele apresentou Jesus como filho do homem. Por quê? Porque os gregos valorizavam o homem, então ele falou a linguagem dos gregos. Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. É o Evangelho universal, ou seja, foi escrito para todas as pessoas, não sendo direcionado a um grupo específico, como os outros evangelhos, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. João também fez esclarecimentos que não seriam necessários fazer para os judeus, assim como Marcos fez, porque eles estavam escrevendo para estrangeiros, também para estrangeiros. Por isso João explica, por exemplo, lá em João capítulo 6, versículo 1, que o mar da Galileia é também chamado de Tiberíades, é o mar de Tiberíades, é o mesmo mar. Por que ele está explicando isso? Porque as pessoas que eram de fora não sabiam disso, mas os judeus sabiam. Se ele estivesse escrevendo para os judeus, não precisaria dar essa explicação, porque os judeus sabiam disso. Isso mostra que João estava escrevendo para os estrangeiros. O mar de Tiberíades, olha aqui, irmãos, na aula de hoje, falar um pouquinho de geografia bíblica. Que aula rica, hein? Vamos também trabalhar geografia bíblica no nosso seminário, Deus permitindo. O Mar de Tiberíades era um nome alternativo para o Mar da Galileia, também era chamado de Lago de Genezaré. Herodes Antipas fundou Tiberíades, a maior cidade no Mar da Galileia, em honra ao seu patrono, o imperador romano Tibério. O nome passou a ser mais usado perto do final do primeiro século. Os nomes Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e o Lago de Genezaré se refere ao Mar da Galileia, ao mesmo mar. Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Lago de Genezaré. É o mesmo mar, né? O Mar da Galileia é um lago de água doce, que possui características de um mar. Tem uns 12, 13 quilômetros de extensão, de largura e uns 18, 19 de extensão. Aproximadamente isso. Uns 10, 11 quilômetros de largura e uns 18, 19 de extensão. Mais ou menos isso, aproximadamente isso. Então esse é o Mar da Galileia, e ele tinha características de mar. Tanto tinha que as ondas ficavam fortes, assim como no mar fica. E também a questão dos ventos, das tempestades, assim como acontece no mar. Então ele tinha características de um mar, mesmo ele sendo um lago, e um lago de água doce. O Mar da Galileia é um lago de água doce. Então aqui nós falamos a respeito dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós recapitulando aqui agora, irmãos, a aula, nós falamos sobre os evangelistas. Mateus e João foram discípulos de Jesus, Marcos e Lucas foram homens apostólicos, viveram na época dos apóstolos. Marcos era amigo de Pedro e Lucas era muito próximo a Paulo. Nós falamos a respeito de Mateus, que apresenta Jesus como rei. Ele escreveu para os judeus. Falamos que Marcos apresenta Jesus como servo, ele escreveu para os romanos. Os romanos eram os dominadores daquela época. O Império Romano era um império tricontinental, ele dominava grande parte da Europa, uma parte da Ásia e uma parte da África. Aquele mar Mediterrâneo era totalmente dominado pelo Império Romano.
O Império Romano, os romanos chamavam aquele mar de Mare Nostrum, chamavam Mare Nostrum, nosso mar, né? Porque era totalmente dominado, e a Palestina estava dominada também pelos romanos. E quem era o rei, o rei de todos eles ali, de toda aquela região, de todo aquele império? Era o imperador. O imperador era o rei César. Então Marcos, escrevendo para os romanos, ele não poderia apresentar Jesus como rei, senão ele teria problema. Ele apresentou Jesus como servo. Ele apresentando Jesus como servo, os romanos ouviam com mais boa vontade a respeito de Jesus, porque estava apresentando Jesus como servo. Mateus queria convencer Jesus, né, a receber, queria convencer os judeus a receberem Jesus como rei. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, escreveu para os gregos. Os gregos, como eu falei, valorizavam o antropocentrismo, né? Valorizavam o homem, o antropocentrismo. O homem era o centro. A questão filosófica, a questão das estátuas, o realismo, a beleza, né? a simetria, ver como as estátuas gregas são lindas. Você pode pesquisar na internet, você pode ver nos livros de história como elas eram bem formadas, o rosto perfeitinho, tudo perfeitinho. Por quê? Porque eles valorizavam a beleza, valorizavam a simetria, valorizavam o equilíbrio, valorizavam o realismo, os detalhes da sobrancelha, os detalhes da expressão facial, dos cabelos, dos músculos. Tudo isso representa o realismo nas estátuas, né? na arte grega. E Paulo passava em Atos capítulo 16, 17, ele passava e via aquelas estátuas daqueles deuses, e ele sabia que nem uma arte tão maravilhosa, cheia de perfeição, de equilíbrio, uma arte cheia de equilíbrio, de perfeição, de realismo, que havia toda uma essência de beleza naquela arte, nem aquela arte poderia representar o Deus que ele servia. Então ele conhecendo filosoficamente, né, o entendimento dos gregos, o que ele fez? Ele partiu e disse: esse altar aqui, do Deus desconhecido, é esse altar, é esse Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Criador do céu e da terra. E continuou falando desse Deus que validou, né, que validou um varão chamado Jesus Cristo. E ali ele começou a falar a respeito de Jesus e da ressurreição. E os gregos achavam que Jesus e a ressurreição eram um casal de deuses, né? Confundindo, porque eles eram politeístas. Mas alguns creram, alguns gregos, mulheres gregas creram na mensagem de Paulo. Nunca é em vão a nossa mensagem, meus irmãos. A palavra de Deus sempre atinge algum coração, amém? Falamos que João apresenta Jesus como Filho de Deus e que seu evangelho é um evangelho universal. Falamos que os judeus convertidos são o Israel espiritual de Deus. Falamos que a igreja é a noiva e o noivo é Jesus. E a igreja é formada pelos judeus convertidos e pelos gentios convertidos. E lembramos o que Jesus disse: então haverá um só rebanho e um só pastor, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você quer fazer parte, meu irmão? Quer fazer parte desse rebanho? Aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e o suficiente Salvador. Entrega a tua vida para Jesus. Reconhece que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Fala: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu creio que o Senhor pode me dar a vida eterna e que o Senhor pode perdoar os meus pecados. Eu quero te servir. Eu comece a ler a Bíblia. Começo a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Eu começo a receber a tua bênção, a ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Então, irmãos, a igreja é a igreja. Amém? O Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. E a nação de Israel é a nação de Israel. E Deus tem um tratamento particular com Israel. Amém, irmãos?
Estou encerrando a aula porque também está encerrando o meu tempo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.